Artigo de opinião. O objetivo do artigo de opinião é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições, em defesa daquilo que se está querendo expor. É comum encontrar, circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão por meio do artigo de opinião. É importante estar preparado para produzir esse tipo de texto, pois em algum momento poderão surgir oportunidades ou necessidades de expor ideias através da escrita. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos que consistem em verdades e opiniões. Para produzir um bom artigo de opinião, é aconselhável seguir algumas orientações. Vamos observar essas orientações a seguir? Após a leitura de vários pontos de vista, anote num papel os argumentos que mais lhe agradam. Eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que você irá desenvolver. Outro ponto é que, quando você estiver compondo o seu texto, leve em consideração o interlocutor, quem irá ler a sua produção. A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do público leitor. Um outro ponto está referente à escolha dos argumentos, entre os quais anotou, que podem fundamentar a ideia principal do texto de modo mais consciente e desenvolva-os. O outro ponto, pense num enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defender. Também pense na melhor forma possível de concluir seu texto. Retome o que foi exposto ou confirme a ideia principal, ou faça uma citação de algum escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. Por um outro ponto, crie um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor. O leitor sempre irá ler o texto. Essa leitura que o leitor fará sempre vai ser ligada ao texto. Então, o texto é o que atrai a leitura desse leitor. Um outro ponto, após o término do texto, releia e observe se nele você se posiciona claramente sobre o tema, se a ideia está fundamentada em argumentos fortes e se estão bem desenvolvidos, se a linguagem está adequada ao gênero, se o texto apresenta título e se é convidativo, e, por fim, observe se o texto, como um todo, é persuasivo. Então, vamos concluir que o artigo de opinião, ele tem a intenção de emitir parecer, elencar uma tese. Isso é o que a gente vê num texto de opinião. E o que vem a ser a tese? A tese é uma comprovação sobre sua fala, sobre o seu pensamento, o que você disse, o que quis dizer. Isso é relacionado à tese. Sempre requerer do estudante a capacidade de exercer argumentação sobre determinado tema, problema. E não use no texto achismos, mas sim comprovação. A instituição pede para você capacidade de expressão.